Pai, nós te agradecemos. Nós chegamos, Senhor Pai, humildemente diante de Ti, Senhor Deus. Queremos ser realmente como Maria, sentado aos pés de Jesus. Nós sabemos, Senhor Pai, que essa expressão chegar, sentar aos pés, Senhor Deus, é estar completamente, Senhor Deus, entregue, Senhor Deus. É não trazer, Senhor Deus, nada conosco mesmo. É não trazer, Senhor Pai, nossas capacidades analíticas, Senhor Pai, para vermos se, Senhor Deus, é razoável ou não a Tua palavra ou o ensino do nosso Mestre. É sentar aos pés, é dizer que todas as nossas faculdades, Senhor Pai, estão tão somente ali, Senhor Deus, para ouvir, crer, amar, abraçar, Deus, porque tudo o que Tu dizes, ó Deus, e Tua revelação perfeita em Teu Filho, não é para ser analisada por nós, se vamos abraçar, ó Deus, essa parte ou aquela, ou vermos o que vamos fazer, é nos rendermos completamente, Senhor Pai. Estar aos pés é isso. Nós sabemos que quando diz que Barnabé colocou tudo aos pés, todos aqueles recursos aos pés dos apóstolos, ele estava dizendo para os apóstolos: use como vocês acharem melhor, usem todos esses recursos como vocês quiserem. Ele colocou aquilo aos pés dos apóstolos. E, Senhor Pai, Maria se colocou aos pés de Jesus. Ensina-me, pastoreie meu coração, eu não trago nenhuma pressuposição, e nós queremos estar assim realmente aos pés, Senhor Deus, do Teu Filho amado, Senhor Deus, e queremos ser realmente transformados, Senhor Pai, por essas palavras que devem ser novas nesta noite, ou, Senhor Deus, não operarão, Senhor Pai, novidade de vida em nossos corações. E nós não queremos simplesmente ouvir a Tua palavra, nós queremos ser moldados pelas Tuas mãos, e sabemos que Tu só fazes isso pela Tua palavra. Então faz essa noite, por amor do Teu nome, que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Essa semana alguém disse: pastor, eu estou muito cansado porque eu tenho orado muito para Deus me livrar de tentações, mas tenho usado a oração do Pai Nosso como base da minha oração, mas eu não tenho, Deus não tem feito isso exatamente. Essa semana eu coloquei um vídeo na internet, né, sobre a providência de Deus. Na verdade, eu não estava falando sobre a providência de maneira geral. Eu até falei lá que eu quero falar, né? Eu quero falar numa série assim, de vários vídeos, mas eu estava falando sobre a providência, como ela aparece nas Institutas de Calvino, e como a vida de Calvino mesmo molda claramente a doutrina da providência de Deus. E então, como tudo era rápido, apesar de que o vídeo tem 2 horas, né, esses assuntos assim é bom, a internet assim, porque você aí pode falar 2 horas, porque a pessoa pode ouvir aquilo igual eu ouço podcasts, né? Às vezes um podcast de 2 horas, 2 horas e meia, eu ouço em 3 vezes. Ouço a primeira parte, depois uma outra hora eu ouço outra parte, enfim. Então você fica meio sem, não precisa você se limitar assim, você pode falar assuntos complexos que é difícil você terminar, porque fica algumas coisas no ar. Você pode falar 2 horas e a pessoa vai escutar aquilo da maneira que for mais adequada, ou direto, né? Também é bom, e às vezes eu também faço isso, mas você também pode ouvir e depois ouvir. Então eu estava falando sobre a providência só nas Institutas, e eu falei rapidamente então sobre a doutrina da concorrência, que é a parte da doutrina da providência. E a doutrina da concorrência na Bíblia é que o mesmo ato na Bíblia às vezes está sendo feito e dito e ensinado a nós por mais do que uma pessoa. O ato está sendo feito por Deus, está sendo feito por Satanás, está sendo feito por homens, e aquele é um único ato. E no que Satanás está fazendo é pecado, no que os homens estão fazendo é pecado, e Deus que está decretando aquele ato e querendo, ou se ele está decretando, é que ele quer que aquele ato exista, está fazendo também, decretando aquele ato sem participar. Ou seja, Deus nunca é a causa eficiente do pecado e nem a causa próxima do pecado, mas nada acontece sem o decreto de Deus. Então o que acontece na vida de Jó, por exemplo, você vê todos esses elementos. Deus quer que Jó passe por aquilo. Satanás também quer, não é?
E ele é um ator atuante, né? Ele é uma causa próxima, não é, ali. E os sabeus também, que eles roubam Jó, não é? Mas essa é a concorrência, a doutrina da concorrência. Você vê que você pode atribuir aquilo a Satanás, aos sabeus e também a Deus. A diferença é que naquele mesmo ato, Deus quer aquilo sempre para algo que magnifique a sua santidade, glória, e seja para o bem daquele que é alvo, como Jó, daquilo que ele decreta. Então, Deus decreta o bem e o mal. Não pode acontecer nenhum bem e nenhum mal, a não ser que Deus decrete e queira que ele exista. Mas Deus nunca quer o mal pelo mal. E isso é o pecado no coração do homem, Satanás, porque eles perpetram o mal pela maldade, pelo deleite na maldade, e porque a maldade é o prazer deles. Então Satanás, ele faz aquilo com Jó porque ele quer ver todas as pessoas miseráveis, e ele quer ver Deus desonrado, e ele queria que Jó provasse a tese dele de que todo mundo que serve a Deus serve por interesse, e que se tu tirar todos os interesses, o servir a Deus não vai continuar. Tire dele nós, né? Tire dele o emprego dele, tire dele, ele logo vai começar a não ter um deleite em ti. Então o diabo sempre tem uma motivação diabólica. Ele é um agente ali do mal, mas ele ama o mal. O homem também. Os sabeus roubaram Jó, incitados por Satanás, mas porque eles eram ladrões. Eles viviam de tirar vantagem dos outros e roubar os outros. Então você vê que eles tinham prazer no mal, e eles faziam mal não para nada bom, a não ser para suas próprias ambições. Satanás também, não é? E Deus também. Aquilo não poderia acontecer sem o decreto de Deus. Não é a permissão, não é? É o decreto de Deus. Porque se Deus só permite a coisa, parece que há um outro poder sem ser Deus que opera as coisas. Todo mundo na história, tanto Jó quanto os sabeus, quanto Satanás, existe em Deus, se move em Deus. Então Deus não só permite, Deus tem que fazer a realidade existir, né? Mas Deus sempre tem um propósito santo, um propósito. Deus, ele decreta o bem porque ele é bom, e ele decreta o mal porque ele é bom. O homem faz o mal porque é mal, Satanás faz o mal porque é mal. Mas Deus decreta o mal, o bem, porque ele é bom. E ele decreta o mal porque ele é bom também. Ele decreta o bem porque ele ama a santidade. Ele decreta o mal porque ele ama a santidade. Então, ao decretar, por exemplo, a cruz, Deus fez porque ele ama, porque ele é bom. Não é? Aquilo mostra a bondade de Deus ao máximo. Ao decretar o mal, o maior mal que já existiu, que é o assassinato do seu próprio filho, ele faz isso porque ele é bom, e ele faz isso também porque ele é santo. Mas as pessoas que mataram Jesus diretamente, os romanos, fizeram isso porque são maus. E Pilatos pensou: não quero problema, eu sei que esse homem é inocente, mas isso vai me trazer problemas políticos, eu quero viver em paz e ser promovido. Já os judeus, nós temos que matar eles pelas mãos dos romanos, porque tinham inveja dele. E Satanás queria matar, porque tudo que Satanás queria era destruir e causar dano, não é? Sem compreender o plano eterno de Deus. Mas Deus queria a cruz, foi do agrado dele esmagar seu filho, porque ele é santo, porque ele é bom. Você vê, então, apesar disso, Deus nunca é a causa próxima, não é? Quem matou Jesus foram os romanos. Na verdade, Pedro até diz que foi os judeus pelas mãos dos romanos. E Deus nunca é o perpetrador, né? Aquelas pessoas mataram, e mataram por maldade, por inveja, por conveniência política. E Jesus, o seu filho, não morreria se o pai não quisesse e não decretasse isso, mas porque ele é bom. Essa é a concorrência. Tem vários atores, eles querem coisas diferentes, e então o homem é culpado naquele ato, porque os judeus fizeram aquilo por inveja, e Satanás é culpado.
Herodes e Pilatos são culpados. Pilatos é culpado porque ele fez aquilo por conveniência. E Satanás faz aquilo por propósitos diabólicos, né? E eles são a causa próxima daquilo, mas a causa final de todas as coisas tem que ser Deus. Se Deus não decretasse, não haveria a cruz. A cruz é o centro do seu plano, mas você vê que Deus decreta o bem e o mal pela mesma razão, porque Ele é bom, porque Ele é santo, porque daquilo Ele tira algo que manifesta mais a sua glória do que se aquilo não tivesse acontecido. Então, essa é uma doutrina enorme, né, que deve ser expandida, a doutrina da concorrência dentro da grande doutrina da providência. E quando a gente fala em tentação, como essa pessoa estava dizendo para mim, ela não sabe o que está pedindo a Deus, se ela realmente não pede a Deus que o capacite, mas que ele queria viver uma vida onde não houvesse tentação aqui e agora, né? A gente pede para Deus não nos deixar cair, num texto famoso sobre isso, talvez o mais famoso da Bíblia, de Mateus 6, a partir do 9, né? A gente até estava falando sobre isso hoje. Jesus disse: vocês vão orar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Uma história me impactou muito na minha vida, muitos anos atrás, e eu já pude usar ela em vários sermões, mesmo quando o assunto não é o mesmo, porque ela é uma história tão rica que ela se encaixa em várias coisas fundamentais da nossa vida. Então, quando a gente olha para a tentação, a gente sempre tem que olhar para ela com uma visão da doutrina da concorrência, e como a mesma coisa que é uma tentação também é uma prova. Deus, quando a Bíblia diz que Deus não pode ser tentado pelo mal, ou seja, não há nada no mal que desperte em Deus, que Deus tenha alguma necessidade que o mal pudesse sequer tentá-lo. A tentação de Jesus, quando fala que é igual à nossa, ela é igual à nossa, mas não igual à nossa como nós experimentamos a tentação que é pecaminosa, porque as pessoas gostaram de dizer que a tentação não é pecado. A tentação não é pecado, entre aspas, porque há tentações e tentações, né? Jesus foi tentado como nós de uma forma, mas Ele nunca foi tentado como nós de outra forma. E a outra forma pela qual nós somos tentados, a própria tentação já deve gerar arrependimento e perdão, porque há as tentações que são externas, não é? O diabo e o mundo propõem coisas, mas o problema é que a tentação sempre encontra um eco dentro do homem, e isso é uma tentação que Jesus nunca experimentou. Ou seja, só seres caídos são tentados pelo mal pela sua própria natureza, porque há na sua natureza algo que é do mesmo elemento do mal que está tentando. Então Tiago diz, quando nós somos tentados pela nossa própria natureza, nossa própria concupiscência, não é Satanás, não é o mundo, é o mal que já está em nós. O pecado é gerado, é como um bebê, né, que foi gerado. Ele não nasceu, mas ele já é um bebê, ele já existe. Se ele vai ser abortado ou não, ele já é uma vida, ele já existe. Quando o pecado foi concebido dentro do meu coração, já é pecado. Se você consumar, é o nascimento aqui fora do pecado. Mas ser tentado pela nossa própria maldade, porque ser tentado é acreditar que alguma coisa que não é Deus pode satisfazer mais do que Deus. É assim que as nossas concupiscências nos tentam. Isso aqui para você agora, nesse instante, vai te dar mais prazer, deleite, e vai te abençoar mais, entre aspas, do que o próprio Deus. Jesus nunca foi tentado assim, né? A tentação de Jesus sempre é o Satanás ou o mundo colocando coisas externas, mas que nunca encontraram. Isso é uma tentação, né? Alguém está tentando, mas nunca encontraram nenhum eco dentro dele, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E aí
ele acrescenta: e Deus não tenta ninguém. Por quê? Porque, como a gente viu da concorrência, Deus decreta o mal porque Ele é bom. Tentar alguém é ter um propósito maligno, mal. Então, eu estou tentando aquela pessoa, pela minha maldade, levar aquela pessoa àquela situação. Deus não tenta ninguém, porque Deus, mesmo quando decreta o mal, Ele decreta o mal porque é bom, porque Ele é santo. Ou seja, Ele não tem prazer no mal que Ele decreta. Ele tem prazer no bem que Ele tira do mal. Ou seja, Ele não tem prazer no mal da crucificação do seu filho. A traição, o assassinato, a maldade, Ele não tem prazer nisso. Mas Ele tem prazer na redenção que Ele vai fazer através da cruz. Então, Ele não tem nenhum prazer no mal da crucificação, mas no bem da crucificação. Quando a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, é como assim? O ímpio não morreria se ele não decreta. Então, mas é que o prazer dele não está na morte do ímpio, ou no inferno. O prazer dele está na vindicação da glória do seu nome. Aí está o prazer dele, e é Ele que decreta o inferno e a morte. Mas o prazer dele não é o prazer de quando um ser humano, por exemplo, mata o outro, porque ele quer. O prazer dele está na morte do outro, na maldade de você agir assim. Deus não tenta ninguém, mas a Bíblia então chama aquilo que Deus faz de prova. Por quê? Porque visa que Jó seja um homem que possa dizer um dia: eu antes te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Então, na mesma tentação, há sempre a doutrina da concorrência. A gente nunca vai viver nesse mundo, porque a mesma tentação é a prova, e até a palavra no original é a mesma. Quando é Deus naquilo, o nome é prova. Quando é Satanás, é tentação, mas é a mesma coisa. A mesma coisa que está acontecendo com Jó, é uma prova da parte de Deus, e é uma tentação da parte de Satanás. O mesmo ato. Aí a parte da doutrina da concorrência. E é isso que eu fiz aquela pessoa ver. Nosso crescimento espiritual, ele acontece em meio a essas provações, que do ponto de vista de Satanás são tentações. Do ponto de vista de Deus, que está decretando aquilo, é uma prova. É a prova que faz nossa fé crescer. Então, como eu disse, eu anos atrás li uma entrevista que ficou na minha mente, que se adequa a vários assuntos diferentes na Bíblia. Eu já até usei aqui, né? E ela sempre está comigo, porque eu acho que ela traz a sabedoria de várias maneiras, e por isso ela se adequou e adequa a vários temas quando você está pregando. E é por isso que de vez em quando eu me referi, e vou me referir a ela ainda, porque ela está sempre em minha mente, eu estou sempre trazendo ela. E era uma entrevista de um homem na prisão, na prisão da qual ele nunca mais ia sair. Ele foi condenado a ficar na prisão para sempre. Sempre é triste isso, de qualquer forma, e ainda mais quando você vê uma entrevista de alguém que está preso há 30 anos e não vai sair, ele vai ser enterrado lá mesmo. Ele sabe que a vida dele aqui acabou. E a razão nessa entrevista, quando eu fui lendo que ele estava lá, era porque alguns anos antes ele estava dirigindo muito rápido à noite, o seu carro, coisa que todos nós fazemos, né? Dirigir carro. E ele andando numa estrada muito rápido, de repente um garotinho atravessou a rua e ele atropelou o garotinho. E assim que ele percebeu que bateu em alguma coisa e olhou e viu que tinha atropelado um menino, ele deu uma meia parada, mas ele acabou acelerando o carro e indo embora. E o menino morreu lá no escuro, porque era no meio da noite, numa estrada escura, e as pessoas disseram: por que ninguém parou? A maioria das pessoas nem viram, o menino ficou deitado perto na estrada, e de repente as pessoas sentiam que o carro fazia uma coisa, mas não, é uma história horrível. E, em outras palavras, se ele tivesse parado, não temos certeza se o menino teria
sobrevivido ao atropelamento. Haveria certas consequências, mas certamente o menino não seria atropelado por outros carros. Até se ele ia morrer ou não, nós não sabemos, né? E o menino morreu lá então, naquele lugar, sozinho, no escuro, e esse homem foi encontrado. Começou uma investigação que durou muito tempo para conseguir chegar em quem tinha atropelado, mas as evidências foram aparecendo, uma câmera aqui, uma coisa ali, e demorou aquela investigação, demorou muito tempo, mas ele nunca se entregou. Ele foi descoberto. Ele, em nenhum momento durante aquele processo, durante aquilo que a televisão falava, ele falou: vou lá, finalmente, né? Então ele foi descoberto, então ele foi preso, ele foi julgado, ele foi condenado, e ele foi justamente condenado à prisão perpétua, não é? E ele estava vivendo então o resto da sua vida atrás das grades, e a sua vida foi arruinada. Sua vida como pai, como marido, como empresário, como amigo das pessoas, a vida dele acabou, não é? Ele ia viver o resto da vida atrás das grades. E o repórter então pergunta a ele: você tem uma percepção por quê? Porque ele não era uma pessoa, ele era uma pessoa como nós, não é uma pessoa comum, não é? Ele disse: eu demorei muito tempo, porque eu estou aqui já há tantas décadas, demorei muito tempo pensando sobre isso, e eu acho que isso começou há muitos anos atrás, quando eu era uma criança. E o repórter achou interessante, perguntou: como assim isso aconteceu? Porque quando você era uma criança? Ele disse: quando eu era uma criança, o meu pai tinha um relógio muito precioso, que era de família, de ouro, e meu pai tinha uma coisa, aquele relógio que tinha sido do bisavô, do avô, do pai dele, e uma joia valiosa, e meu pai estava sempre com aquilo polindo, ajeitando, guardando com cuidado na gaveta, onde nenhum de nós, né, as crianças da casa, pudesse mexer. Mas eu vi ele sempre mexendo naquilo com aquele cuidado todo, sabendo que aquilo era valioso. Eu tinha uma curiosidade de ver como aquilo era. E um dia, quando meu pai não estava, ele por acaso deixou a chave, e eu vi, ele deixou a chave no lugar onde eu tinha acesso. Eu peguei a chave e eu subi lá em cima, abri a gaveta, peguei o relógio, comecei a brincar com o relógio, mas o relógio caiu da minha mão. Quando eu tinha 6, 7 anos de idade, o relógio caiu da minha mão e quebrou o relógio. O primeiro impulso foi pegar o relógio e colocar ele quebrado dentro do recipiente de novo, e colocar lá na gaveta, fechar e botar a chave no lugar e não falar nada. Mas no outro dia, quando meu pai foi olhar, o relógio estava quebrado. Então meu pai reuniu todos os meus irmãos e eu, e ele disse: eu quero saber quem mexeu. Algum de vocês mexeu no relógio, algum de vocês mexeu e ele quebrou, eu quero saber. E ele disse: eu nunca contei que fui eu, não é? Eu sempre que quando meu pai apertou, brigou, deixou todos de castigo, puniu todos, eu não contei que fui eu não confessei, e eu simplesmente recusei a enfrentar a realidade. Eu achei que eu podia empurrar a realidade para baixo do tapete. Eu nunca fiz isso. E depois disso eu posso lembrar claramente que o meu pai acabou não me descobrindo. E eu acabei desenvolvendo na minha vida uma maneira de lidar com as coisas. Sempre que eu estava numa situação difícil como aquela, que é a primeira que eu lembro, quando eu tinha 7 anos, onde eu teria que engolir o meu orgulho, eu teria que enfrentar de frente a situação, confessar que eu era o culpado, abraçar as consequências. Eu nunca mais fiz isso. Eu sempre sabia que a melhor maneira de escapar de tudo era não engolir o orgulho, era fingir que você não é o responsável, mentir para você mesmo, racionalizar e nunca enfrentar a realidade. Nunca enfrentar a realidade do que você faz, nunca enfrentar a realidade do que você está dizendo, do que você está pensando, enfim. E ele disse ao repórter assim, abre aspas: eu falhei em todos os pequenos testes da minha vida, começando com 7 anos de idade, eu falhei em todos. E quando chegou o grande teste, quando eu era um homem já, quando chegou o grande teste que eu atropelei o menino,
eu fiz o que eu fiz a vida inteira. Eu fugi. Eu não fiquei do mesmo jeito que eu fiz com meu pai, não enfrentei as consequências de ter quebrado o relógio, eu não fiquei lá para enfrentar as consequências de ter atropelado o menino. Eu fugi. Eu fiz já de maneira automática aquilo que eu sempre fiz, aquilo que eu fiz a vida inteira. Sabe, esse impulso que você tem, que pode se perpetuar, de que você ouve um sermão, ele toca em algo na sua vida, mas você racionaliza, você não enfrenta aquilo. Aquilo ou é feio demais, ou é desconfortável demais, ou você mesmo não quer ver algo tão ruim em você, você foge. É o que ele está dizendo, porque você vê nesse ponto, no fundo, a sua falta de integridade, é o que ele está dizendo para o repórter, a sua covardia já tinha se tornado um instinto. Aquele dia, quando ele atropelou o garoto, que ele olhou para trás, viu o que tinha acontecido, ele acelerou. Já era um instinto, ele já fazia aquilo tão automaticamente. Sempre eu fugia, sempre eu não encarava a realidade, sempre, se alguma coisa expunha meu orgulho, minha mesquinhez, algo errado em mim, eu sempre acelerei, eu sempre fui para frente, e eu sempre escondi. Eu fiz isso a vida inteira, e naquele dia minha vida foi arruinada. Finalmente eu fui pego, não é? E Cristo sabe que a nossa vida é exatamente assim. É isso que eu tive que dizer, disse para aquele rapaz com palavras rápidas. Cristo sabe que a nossa vida é assim. Deus amanhã, hoje, colocou um monte de testes na sua vida, sabe? As mesmas coisas que são tentações na ação do diabo, são testes de Deus. Alguém te irritou, você não lida com isso no seu coração, você não chega ao perdão, à sua culpa. Você ouve um sermão e fica chateado, você não encara os fatos de frente, você foge. Isso é inato do ser humano, e isso vai crescendo, vai se desenvolvendo mais, não é? Como ele falou, chegou uma hora que eu era no automático, eu sempre acelerava, eu sempre fugia. E Deus, misericordiosamente, tem decretado pequenos testes em nossa vida. A gente não vive de grandes e grandes testes, graças a Deus, não é? Mas coisas pequenas que acontecem no relacionamento que você tem com as pessoas, no trabalho, em casa, na igreja, o teu relacionamento que você tem com o dinheiro, em coisas pequenas em relação a isso, coisas que não parecem importantes. E se você regularmente você sentir naquela pequena coisa a respeito do dinheiro, a respeito de algo que alguém falou, ou se você sentir, Senhor, livra-me do mal nisso. Eu percebi, Deus, como o meu coração reagiu a isso que aconteceu. É uma coisa pequena, mas eu percebi como eu reagi de maneira inadequada à tua glória. Se você não tratar aquilo como algo pequeno, né? Se você não fizer como ele, o relógio, as pequenas coisas que ele foi fazendo, e aquilo foi se tornando cada vez mais automático, você vai sempre pedir a Deus: Deus, quando eu entrar em cada pequena prova, em cada pequeno teste, ou cada pequena tentação, olhando do ponto de vista do diabo, não deixa que elas me vençam. Me faça me arrepender rápido, me faça eu ver rápido o meu orgulho, me faça, quando tua palavra me ferir, eu sentir rápido que eu não devo fugir da ferida que ela fez, porque tu feres e tu saras. Não deixe que nenhum desses pequenos testes que acontecem na segunda, na terça, todos os dias, me devorem. E é isso aqui, não nos deixe cair em tentação. A palavra grega é usada aqui, uma vez que o Novo Testamento foi escrito em grego, né? A palavra é peirasmos, que ela é traduzida a mesma palavra na Bíblia por tentação e prova. Depende de que lado ela está vindo. Quando Deus está provando Abraão, a palavra tentação é a mesma. Só que aquilo era uma tentação do ponto de vista do diabo, mas é uma prova do ponto de vista de Deus. Na sua misericórdia, em vez de tirar, Deus permite pequenos peirasmos todo dia na nossa vida, na minha e na sua. É um teste, é uma prova, não é? E às vezes ela é uma armadilha, então ela é uma tentação.
porque depende de como você está lidando com aquilo. A gente pode dizer que na vida daquele homem, cada prova foi na verdade uma tentação, e em cada uma delas aquilo devorou ele, né? E aqui está o porquê. O bom teste também parece uma armadilha. Depende de você. Todo teste amanhã na sua vida vai ser uma armadilha ou vai ser só uma prova para você. Isso, os mesmos fatos na tua vida e na minha vida vão ser uma armadilha ou não. Então, um bom teste também pode ser uma tentação, depende de você. Então, quando eu estava na escola, né, um professor meu, no segundo grau ainda, né, ele disse: olha, eu sei como vocês pensam, eu sei como cada um de vocês pensa. Um professor maravilhoso de química, é um professor que eu nunca vi ele com um livro na mão. É um cara assim, ele adorava a química, e ele gostava tanto de química, mas ele dava aula a várias turmas. Só que ele achava, ele não era o jeito dele, ele dá uma aula para a turma 1, número 101, e a 102, a 103, a 104, a mesma aula. Ele dizia: eu nunca faria isso. Então ele sempre entrou só com um giz na mão. E ele fazia o quê? Ele fazia em cada turma, ele dava uma matéria, uma parte diferente do ano letivo. No final do ano, todo mundo tinha aprendido, todas as turmas, a mesma coisa, mas ele nunca dava a mesma aula numa sala, na outra sala e na outra sala. Ele disse que achava isso chatíssimo. E como eu disse, ele nunca entrava na sala com nenhum livro. E ele ensinava coisas complexas e depois botava questões complexas, com gráficos complexos, mas nunca ele estava usando livro nenhum. Mas ele disse assim: olha, no primeiro ano que eu estudei com Natan, ele disse: eu sei como vocês pensam. Vocês meio que se despedaçam, se repartem, não é? Durante o ano, vão aos trancos e barrancos e tentam no ano resolver as coisas, e eu não vou dizer quando vou dar nenhum teste a vocês, porque eu não quero que vocês estudem só quando for a época da prova. Eu quero que todo dia vocês venham para a aula e vocês estejam prontos para fazer uma prova. Portanto, eu não vou dizer o dia do teste, do semestre, do bimestre, não é? Eu vou um dia daqueles 12 meses chegar e dizer que é a hora de fazer a prova, porque eu quero que vocês estejam prontos. Eu quero que vocês estejam prontos sempre. E isso realmente era um teste, né? Era realmente uma prova, mas era uma armadilha se você não estudasse. Se você é aquela pessoa que só deixava para estudar quando a prova foi marcada, você sentava lá num dia conversando com as pessoas e ele dizia assim: é a hora da prova. Então aquilo não era uma prova, aquilo era uma armadilha, não é? Você foi pego, você não sabia nada a respeito, não é? E Deus é assim, você não sabe quais são os testes de amanhã. Ele todo dia te dá pequenos testes, mas um dia ele pode dar o grande teste. Mas o que um teste faz, queridos? O teste não faz o que você é. Quando o professor entrava assim e falava: hoje é a prova, aquele teste não fazia eu tirar uma nota ruim. Ele só mostrava o quanto eu sabia da matéria. O teste esse não faz nada em nós. Ele só mostra o quanto eu conhecia de química inorgânica, que era a química, ou não. Ele não fazia eu tirar 5 ou 3. O teste só mostrava que eu era um aluno 3. E o teste provava aquilo, né? Porque ele se tornou uma armadilha para mim, porque eu não estava preparado para ele. Eu já tinha dado, a matéria tinha sido dada, mas eu não estava pronto. Então, se você era uma pessoa que só ia estudar quando a prova fosse marcada, todos os testes seriam uma armadilha. Todas as provas seriam uma armadilha. E elas revelam você. Então, entenda, amanhã os pequenos testes que Deus não vai tirar da sua vida estão revelando você. Para quê? Para você dizer: Deus, hoje, nessa pequena coisa sobre orgulho, eu vi como eu reagia.
Eu sei que um dia vai chegar o dia mau, onde isso pode causar danos terríveis. Eu sei que a tua misericórdia me fez enfrentar aquele pequeno teste hoje, e eu vi a raiz do orgulho lá. Eu vi, ficou claro. Então você, se você é alguém que lida com as coisas que o teste revela, você nunca vai chegar onde aquele homem chegou. É o que ele estava dizendo. E nunca culpe um teste. O teste mostra onde você está, mostra como você está por dentro, mostra o que precisa ser mudado. O teste mostra se você tem contato com a realidade. Um aluno de química tinha que estar em contato com a realidade da química, mas de repente o teste diz: você não estava em contato com a realidade. Então você foi evidenciado. Você pode ouvir um sermão e achar maravilhoso, mas talvez você não esteja em contato com a realidade daquele sermão. Você está vivendo fora daquela realidade. E eu vou mostrar amanhã, na terça, na quarta, a você o quanto você está fora, com pequenos testes. Porque um dia vai chegar o que Deus chama de o dia mau. A gente pode dizer que, do ponto de vista não espiritual, assim como Paulo está dizendo, aquele dia que o cara finalmente atropelou o menino foi o dia mau. Mas ele não estava firme no dia mau. Mas não por causa do dia mau. Ele foi sendo reprovado em cada pequeno teste. É óbvio que no grande teste ele já tinha desenvolvido a ideia de acelerar e fugir da realidade. Então o que Jesus está dizendo é: vá e diga a Deus: Senhor, não deixe que minhas provas pequenas e inevitáveis se tornem uma armadilha para mim. Não deixe que meus testes sejam armadilhas. Livra-me, é o que você está pedindo nessa oração. Livra-me do mal das pequenas provas da vida de amanhã. Se eu não sei lidar com uma pequena dor, oh Deus, esse pequeno teste está dizendo assim: como é que você vai lidar com o seu câncer terminal? Como você vai lidar com a doença que vai te matar? Você não consegue lidar com essa pequena dor. O que você conhece do Evangelho não te capacita a lidar com essa pequena coisa. Isso te deixa ansioso e desesperado. Como será o dia mau? Então, a gente ora para não ser sugado pelas pequenas provas, para que elas sejam os pequenos testes, e não se transforme naquilo que o Satanás usa como tentação. E você está agora passando por coisas e falhando em pequenos testes relacionais, lá em casa, no trabalho, na igreja. Qualquer pequena coisa te ofende muito. Você tem dificuldade de perdoar pequenas coisas. Como você perdoará grandes coisas? Como você pode ser livrado do mal nas provas da vida? Jesus diz, como ele diz que o que fazer sobre eles, se você simplesmente, a cada pequeno teste, como não tem grandes consequências, você simplesmente avança sobre eles. Então a primeira maneira de ter certeza que você pode lidar com os testes da vida é fazer o contrário do que aquele rapaz queria. Espere por eles. Amanhã, de manhã, quando você acordar para trabalhar e viver o dia, você já pense, haverá vários testes hoje. Deus não me deu aqui a lista deles como lá o professor, né? O meu professor não dizia o dia da prova. Ele não diz isso. Eu posso agora pegar o carro e daqui a 5 minutos ter um pequeno teste na saída para a estrada ali na frente, e eu vou ter vários durante o dia. Então, em vez de falar assim, não haja testes, você deve estar esperando por eles. Eles não vão se transformar em tentações que me sugam. Eles não vão ser armadilhas na minha vida. Então os cristãos nunca devem ser surpreendidos pelos testes. Como todas as pessoas que eram alunos daquele professor, quando, olha, vai ser a prova agora. Como assim vai ser a prova? Todos já estavam esperando que a qualquer momento ia ser a prova. Então, quem levou a sério ele como professor, nunca ficava surpreso. Poxa, como assim vai ser prova? Porque já estava esperando. Pode ser prova a qualquer momento. Então nunca
nunca vi aquela coisa que você ouve às vezes da gente: pô, Deus, por que isso está acontecendo na minha vida? Não sei, irmão, por que está acontecendo. Não, eu sei por que está acontecendo. Eu já estava esperando, não é? Essa prova um pouco maior, um pouco mais forte, um pouco mais difícil, porque eu enfrentei todas as pequenas ontem. Eu sabia, e Jesus coloca isso assim, sabe? A oração do Senhor é um modelo de como você deve orar todo dia. E Jesus está dizendo que toda vez que você orar, você tem que repetir essas palavras, elas devem moldar a sua oração. Então, um teste é uma circunstância que desenha onde você está. Onde você está como um coração perdoador, onde você está no orgulho, onde você está. O teste vai dizer isso, porque é o que um teste faz. O teste diz onde você está, né? E ele diz: eu quero que você esteja constantemente orando sobre isso. Orar, não do jeito que é a tentação, é ter isso, está vendo? Não é simplesmente falar essas palavras sem consequência, é dizer: Deus, eu vou estar atento a cada teste que tu dá, para que eu não vá caindo por esses testes, eles mostrando algo que eu não quero ver, para quando chegar grandes momentos eu não descubra a ruína que esse tipo de vida leva. Então o cristão é alguém que aprende a esperar por eles, e há duas maneiras, em certo sentido, de esperar amanhã esses pequenos testes, porque nós nem vemos eles como testes às vezes, e esse é o problema. A oração do Senhor é uma maneira de nos fazer nos concentrar, olhar para as nossas vidas, para perceber os testes, porque quando alguém te causa uma pequena irritação, você não acha que aquilo é um teste, tu acha que é só uma irritação. Você não vai saber lidar com um teste se você nem acha que aquilo é um teste. Uma contrariedade, que às vezes nem vem de pessoas, vem do tempo, vem das circunstâncias, vem da decisão de uma empresa, vem do momento político, da crise no mundo, e você acha que aquilo é só uma irritação. Então você não acha que é um teste, você não está vendo Deus naquilo, e é óbvio, você não está vendo Satanás naquilo como o tentador, não é? Você não está vendo nada. Não pensamos da maneira correta. Aí você só pensa assim: por que eu tive o azar de ter um patrão tão chato? Por que eu tive o azar de ter esse amigo que é tão chato aqui? Por que meu cônjuge está passando por essa temporada, não é, dessa forma? A gente vê isso como irritação. Você diz que isso é um estresse, está um pouco estressado, está vendo? Você não está lidando direito, você está dando outros nomes, você não está vendo o teste. Como é que você pode passar num teste se você nem percebeu que era um teste? Você chamou o nome do seu teste de estresse. Jesus diz: não olhe para eles dessa forma. São testes, são maneiras para você responder com honestidade, para responder com coragem, para responder com compaixão, para responder com arrependimento, para responder com confissão, porque Ele mostrou que você fraquejou em uma coisa muito pequena. Você teve dificuldade de confessar pequenas coisas, como você confessará grandes? Você teve dificuldade de enfrentar pequenas consequências, como enfrentará as grandes consequências? Você acha que são irritações, que é o estresse, você não acha que são testes, que são provas minhas na tua vida, e um teste era para você superar, mas você não faz. O teste é a maneira de te manter honesto. Os testes que o meu professor fazia eram uma maneira de eu me manter honesto enquanto eu estava estudando química ou não. Eu podia não estar sendo honesto e parecer para as pessoas que eu era um cara que estudava química, mas eu não estava estudando. E é a maneira de nos movermos, de dominar esses materiais. Então o cristão também não só deve ver os pequenos testes e não ser cego para eles amanhã. A gente não deve passar o dia de amanhã e passar o dia todo hoje foi cheio de estresse, um dia irritante, em vez de você ver que foi um dia cheio de provas, cheio de testes, e você fracassou em tudo. Você passou igual um animal sobre porcelana, porque você chamou os testes de estresse.
e você achou que podia responder da maneira que você respondeu. Quando chegar o dia difícil, o dia mau, então você vai estranhar muito, porque você não viu os pequenos testes. Pedro então diz assim, 1 Pedro 4,12: irmãos, não estranheis a ardente prova. Agora não é um pequeno teste, agora é um teste que parece uma fornalha ardente. Não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar. É a mesma palavra, não é? De prova e tentação. Vai virar uma coisa ou outra, da maneira como você vai reagir, como se uma coisa estranha estivesse acontecendo. Ou seja, agora é um julgamento ardente, uma prova ardente, um grande julgamento. Os cristãos não ficaram surpresos pelos pequenos testes, não trataram eles como não testes, porque tratou eles como irritação e estresse. Agora, quando chega o grande teste, ele sabe que ele está enfrentando o grande teste. Ele não está chocado, ele estava também esperando. Eu vou dizer que a maior parte do desânimo que você atravessa na vida, em face dos problemas que surgem, 90% disso é porque você não estava esperando. Quase sempre quando ela diz assim, eu estou desanimado, porque você está desanimado, porque isso aconteceu. Qual é o grande problema dessa pessoa? Ela achou que aquilo nunca ia acontecer, ela não estava preparada para aquilo, ela nunca pensou, ela viveu a vida, ela viu as pessoas sendo mortas ao seu lado, ela viu pessoas perdendo cônjuge, perdendo filho, ela viu coisas acontecendo, mas ela achou que aquilo não aconteceu com ela. Ela viveu como se aquilo não acontecesse. Deus mandou pequenos testes para preparar ela para aquilo, mas ela nunca viu como teste. Ela só viu que ela tem uma pessoa que tem um temperamento tal, que tem uma pessoa estressada, ela nunca lidou com aquilo. E agora chegou, sabe? E 90% do desânimo de alguém pesa sobre ele como culpa. Todo o teu desânimo pesa sobre você como culpa, mas 90% dessa culpa é porque você não estava esperando. Paulo diz assim, eu espero provações e prisões de cidade em cidade. Você vê? Isso já tinha destruído o desânimo, porque se ele esperasse aplausos e recepções, quando chegasse as pancadas, ele ia pensar, meu Deus, o que está acontecendo? Estou desanimado, como é que eu vou pregar? Porque todo lugar que eu prego as pessoas me recebem mal. Mas como ele diz, eu espero de cidade em cidade isso, quando acontecia, ele não ficava desanimado. Não está acontecendo nada que eu não estava esperando, não está acontecendo nada que eu já não sabia que ia acontecer. Então, você nunca vai dizer, como isso pode estar acontecendo comigo? Como Deus pode estar permitindo isso? Então, as razões pelas quais a maioria, você está no pó, sempre que alguém está no pó, desanimado, acabado, como reação a um problema, é porque eles não esperavam, não faziam. Os pequenos problemas não foram testes para ele dava outros nomes, e ele não esperava. Então, a gente pode dizer que os cristãos nunca ficam chocados com nada, eles são as pessoas no mundo inteiro mais preparados para tudo que acontece na vida, todas as coisas, até a morte. Ele nunca fica chocado, ele nunca é aquela pessoa que pensou que tudo ia correr bem, ele sabia exatamente como a vida seria, e ele estava sendo preparado a cada dia exatamente para aquilo, ele sabia lidar com cada pequena coisa que foi sendo a ele não uma armadilha por causa da reação dele, eram testes que o deixaram mais preparados para os grandes dias. Então, se você falha nos pequenos testes da segunda-feira de amanhã, que vão ser comuns, talvez, é o que a gente espera, como será? É por isso que quando Jeremias estava desanimado, Jeremias falou assim, como você está desanimado? Como, Jeremias? Se você já está desanimado, andando com homens, correndo com homens a pé, como você vai estar quando você tiver que correr com homens a cavalo? Se você está cansado de correr na estrada, como você vai correr na margem do Jordão? E é exatamente isso que Deus diz isso para nós. Há uma hora que chega o julgamento ardente, mas não é o que compõe a nossa vida. Você fica espantado nos grandes momentos, porque você exatamente não foi perceptivo
para você os pequenos testes que estavam querendo mostrar como teu coração estava. Teu coração é apegado demais ao seu nome, seu coração é apegado demais às suas pequenas coisas. Como vão ser quando as grandes coisas forem tiradas? Seu coração é totalmente controlado pelas pequenas coisas, e você chama isso de estresse. Como vão ser quando as grandes coisas acontecerem? Você vai dizer que a morte do seu filho é só um estresse? Você vai saber lidar com isso? Você vai lidar com isso como um filho meu, como alguém que me conhece? Eu serei glorificado nesse dia? Então veja, você está sendo testado. Deus está dizendo: eu estou trazendo pequenos problemas. Um dia o pior vai cair sobre você, que foi como o dia daquele homem. Então eu todo dia estou te dando o cenário perfeito para você crescer, para você mudar, para você lidar com aquelas pequenas coisas no seu coração que estão mostrando as grandes falhas de orgulho, as grandes falhas de autocomiseração, as grandes falhas do ego. Eu estou fazendo isso constantemente, mas no dia que chegar o julgamento ardente, em vez de você estar preparado, você vai dizer: por que isso está acontecendo comigo? E os cristãos, eles têm uma teologia para o dia mau, porque eles tinham uma teologia para o dia normal, com seus pequenos testes. E você, quando tem aspiração, a gente está no meio da Olimpíada agora, né? Há um tipo de destreza física, aquelas pessoas que quiseram ser atletas, que agora estão na academia, na Olimpíada. Às vezes você só quer ter uma destreza física para ter uma saúde adequada, ou talvez você quer uma destreza artística, você quer ter as mãos perfeitamente firmes de um cirurgião. Você precisa desenvolver isso, e se você não fizer isso, essas coisas nunca são realidades. E um dia, no teste de fogo, no teste realmente grande, você vai acelerar o carro, mas você vai ser pego. Todos vão. Não há para escapar. Aquela pessoa, até a gente pode pensar que é possível escapar, e algumas pessoas escaparam da justiça. Aquele homem não conseguiu, mas nós estamos falando de algo que é inescapável, Então algo incrível nisso, você pode ser muito apegado aparentemente às coisas de Deus, e isso fazer parte da própria armadilha. Muitas pessoas têm uma compreensão ingênua da vida, entre nós, porque você começa a achar que pessoas que vivem uma vida dedicada a Deus vão ser poupados das coisas difíceis da vida. E às vezes as pessoas que mais estão querendo viver de acordo com Deus, elas acham que essas duas coisas têm uma relação, e que as pessoas que vivem uma vida nesse mundo que não se importam, elas vão ter as coisas difíceis. E normalmente grande parte do curso da vida corre a si mesmo. Mas quando vocês descobrem a realidade, de que o Filho de Deus que viveu uma vida perfeita era um homem de dores, experimentado em sofrimento, você vai descobrir que você se tornou uma pessoa ingênua, e você fica surpreso, porque você se tornou simplista. E os cristãos nunca são simplistas. Eles sabem que é óbvio que um homem que anda desonrando Deus, ele vive criando problemas, a vida dele é um tumulto, mas ele sabe que quando você vive da maneira que mais honra a Deus, ainda assim você não está livre de nenhuma das dores daqui, e você então nunca vive em alienação para com Deus, ou em rejeição às realidades, chamando, como eu disse, as pequenas irritações de estresse, e não pensando: são pequenos testes que Deus está fazendo comigo, e eu não estou percebendo. Então nós mantemos os olhos fixos em Jesus, e quanto mais na Bíblia você vê pessoas assim, mais você vê elas enfrentando situações muito difíceis, e Deus mesmo está trazendo aquilo para levar aquela pessoa para onde Ele quer, através de pequenos testes, até grandes testes,
e é assim que Jesus opera em nós. Ele diz: os servos não estão acima do seu mestre. Neste mundo eu carreguei uma cruz, vocês vão carregar também. Então não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Nós oramos isso o tempo todo, mas amanhã nós esperamos. Quando acontecer uma pequena coisa, a gente sabe, é um teste. Esse teste está dizendo onde eu estou, de que forma eu estou. Você não fica chocado com ele, nem você deixa de perceber que ele é um teste. E você vai descobrir então que o verdadeiro inimigo num teste não é a dor. Tem uma frase que eu não lembro muito bem, que anda pela internet, que eu escrevi há muitos anos atrás. Tipo assim, eu não lembro mais assim exatamente, mas ore a Deus, eu acho que é algo assim. Se preocupe mais, não é, com o mal que é no teste do que com a dor que está lá, porque o que a Bíblia diz é que o verdadeiro inimigo nas tuas aflições não é a dor, é o mal. Livra-nos do mal, Deus. Amanhã eu vou ter uma dor. Uma dor pode ser física, pode não ser física, mas essa dor tem um mal. Se tu não me livrares da dor, me livra do mal. Não nos deixe cair no teste, que a gente perceba o teste, mas livra-nos do mal. A gente sabe que há um mal nisso. Eu posso reagir isso de uma maneira que te desonre e que me coloque distante da comunhão e da tua paz. Eu sei que tu não vai me livrar das dores sempre, mas me livre sempre do mal. Livra-nos do mal que há em cada dor, que há em cada teste, para que ele não se transforme numa armadilha para mim. Então, essa é a petição, essa é a segunda coisa. Quando você entra nesses pequenos testes, o seu inimigo não é a dor, não é a circunstância, não é o desconforto. O seu inimigo não é o sofrimento, não é a dor, não é aí que está o inimigo. Essa não é a coisa sobre a qual você está orando quando você diz: não me deixe cair em tentação. Você quer ser livrado do mal que há nessas coisas. Senhor, eu sei que tem pessoas que quando sentem essa dor, quando sentem essa rejeição, quando são maltratados, o mal se instala neles. E talvez tu deixe isso acontecer amanhã, mas livra-me do mal que há nisso. Quando alguém faz algo que atinge o orgulho humano, há um mal terrível na dor da rejeição, na dor. E livra-me do mal que isso pode trazer, mesmo que tu não me livre disso. Porque o que é importante, Deus, não é ser livrado da dor ou do sofrimento, quer físico, quer emocional, ou da perda. O importante para mim, Deus, é ser livrado do mal que há nessas coisas. A maneira com que eu reagi, eu posso então ter sucumbido ao mal, eu não ter resistido num dia mal. Então livra-me do mal, livra-me de que eu haja como o maligno, livra que algo do maligno opere em mim naquela circunstância. Então isso é maravilhoso, né? Como você pode olhar e expandir esse livra-nos do mal. A palavra grega está em tal forma que ela pode ser traduzida por mal e maligno. Por isso que algumas versões dizem livra-nos do maligno ou livra-nos do mal. Não importa, na verdade, ela pode ser traduzida das duas formas e as duas formas estão bom. Livra-me de fazer o mal, é o que estou dizendo. Quando eu sentir dor, Deus, livra-me de pensar mal, de sentir o mal, de agir o mal. Livra-me de que isso se transforme num pecado em minha vida, de como eu reaja a essa dor. Livra-me do mal que há na dor. A dor pode redundar em coisas maravilhosas, em paciência, em longanimidade, em mansidão, mas ela pode também gerar o que? Amargura, autopiedade, raiva. Ela pode, Deus, livra-me do mal que há na dor. Sempre que tu não me livrar da dor, me livra-me do mal que há nela. É isso. Livra-me de fazer o mal, de sentir o mal, de justificar o mal. Livra-me do mal de todas as formas. E você vê, isso também é ser livre do maligno.
É a mesma coisa. Por isso que eu falei que quando você traduz como mal e como maligno, dá no mesmo. Você percebe que você só tinha a primeira metade. Se você orasse para Deus te livrar da tentação, mas como aquilo, grande parte das vezes é uma prova, Deus quer que você enfrente a prova. Então você ainda evidencia na tua oração de que não é a prova realmente que você teme, não é a dor, não é a rejeição, não é a perda. O que você tem, o que você quer realmente ser livre, não é disso. De tal maneira que se você não é livre disso, você não fica chocado, mas você quer ser livre do mal. Há um mal nisso, Deus. Eu não quero, se amanhã eu for demitido, eu quero ser livre do mal da demissão. A demissão pode gerar coisas horríveis no coração, que te desonram, coisas que são o eco de Satanás, do maligno. Eu não quero que eu quero que, se tu não tirar a dor de eu perder o emprego, tu tire a dor, tu tire o mal que perder o emprego pode gerar. Raiva de alguém, né? Colocar a raiva de eu ter perdido aquilo em alguém específico, e aí eu reagir. Eu quero ser livre do mal. Então não deixe que a prova se torne uma armadilha, uma tentação no qual eu caio. Mas se tu queres que aquela prova esteja lá, que seja uma prova, e então eu seja livre do mal que há nisso. Não seja livre da dor, mas do mal que há na dor. Não seja livre da perda, mas seja livre do mal que há na perda. Oh Deus, se tu não curares meu filho, me livra do mal que acompanha um coração que tem uma perda tão grande. Então, não nos deixe entrar em tentação. Se isso fosse tudo que Jesus ensinou, você poderia ter a impressão de que ele está dizendo: olha, não me deixe ser provado, não me deixe ser testado. É por isso que ele coloca a segunda parte, para você não entender errado, que você vai ser testado. Parecia que você estava só dizendo, e é o que esse rapaz estava realmente me dizendo, que você queria que Deus te livrasse de todas as circunstâncias que testam você. Nunca me deixe entrar em apuros, Deus, porque quando eu entro em apuros eu não reajo bem. Então Deus, por isso que eu deixo, porque você não percebe o mal que há em você. Você chama isso de estresse, você chama isso porque você é meio pavio curto, você fala que é os seus hormônios. Então eu tenho que deixar essas coisas entrar na sua vida como testes, e espero que você perceba que isso são testes. Eu quero que você tenha uma paixão por ser livre do mal que há na tentação, e não da própria dor que causa a tentação, que se você não vê como uma prova, mas como a tentação, você vai cair. Então, outra maneira de dizer, é uma maneira de deixar isso, a segunda cláusula que ele traz, deixar isso claro para nós, e é uma maneira positiva de dizer também: livra-me do mal, não que há nessa circunstância. Quando tu não me livra dessa circunstância, fazendo que algo positivo realmente surja daí, e eu me pareça mais com teu filho. Nas mesmas situações, eu perceba sempre que nunca o fato é que não é a dor, não são as circunstâncias. O que tem moldado a minha vida é que há um mal nessas coisas em minha vida. Eu quero ser livre de todo mal. Você está dizendo: não me dê, Senhor Pai, me deixe ter provas que estejam de acordo com tudo que eu já aprendi de Ti, para me lidar com isso sempre da maneira adequada. E então eu me esforço todos os dias para crescer, esperando que, à medida que eu cresça mais, Deus mande testes que cada vez impulsione minha vida para cima. Jesus disse: afaste de mim esse cálice, mas o mais importante é que eu quero fazer a tua vontade.
Ou seja, a oração dele está sendo ouvida. Se tu não afastar o cálice, tire o mal que há no cálice. Há um mal no cálice. Mas se eu amar a tua vontade e manifestar a toda a tua glória ao tomar o cálice, então o cálice é maravilhoso, ele vai mostrar algo maravilhoso. Não há nenhum mal nele, não é porque tudo que Deus está dizendo para você é o seguinte: a dor não te machuca, a doença não te machuca. Quando Jesus diz: não tema aquele que pode matar o seu corpo, Deus está dizendo: a aflição não te machuca, as perdas não te machucam, o que te machuca é o pecado. Se a tua dor trouxer um pecado, então você não foi livre do mal. Mas a dor mesmo não tinha te trazido nenhum mal, pelo contrário, não é? Essa dor podia ter feito de você alguém mais parecido com o meu filho, podia ser trazido à luz na obra do Espírito Santo, mais da paciência dele, mais da longanimidade, mais da mansidão, ou seja, o fruto do Espírito. Não há um mal na sua dor, há um mal. A dor nunca te machuca. Se você falar assim: eu estou assim desse jeito, estou destruído, minha vida está assim por causa dessa dor, dessa doença, dessa situação, dessa perda, Deus está dizendo: não é verdade, não é verdade. O mal não está nessas coisas, não é? O mal está no seu pecado. O mal é que nessa prova o que surgiu dela foi o mal. Então 10 toneladas de sofrimento não vão te machucar, Deus está dizendo. Muitas aflições como Paulo teve, me esperam muitas aflições. Muitas aflições não te machucam, não te machucam, porque se você responder a elas segundo o teu crescimento naquelas pequenas provas que eu mandei para você, se você responder assim, com integridade, ela só vai te fazer mais parecida com o meu filho. Mas uma pena de pecado vai te machucar, vai te afundar. O pecado na sua menor manifestação te destrói, é destrutivo. Uma tonelada de problema não é destrutivo, uma tonelada de aflição não é destrutivo. Mas você viu todos os pequenos testes que eu mandei para você todo dia como testes? Você viu como eles mostravam como estava o seu coração, como eu estava preparando você para essa grande coisa? Você é como um carvão lá nas profundezas, e as pressões de todas as rochas, as pressões debaixo da terra é que formam daquilo um diamante. O problema não é isso. Então livra-me do mal, Senhor, deixe-me te obedecer no meio da dor. Quando tu não me livrares da dor, deixe-me mostrar que o Evangelho é verdadeiro, deixe-me mostrar que os pequenos testes moldaram a minha vida, o teu Espírito moldou, e com isso você está me livrando do mal que há nessa dor. Eu sei que há um mal na dor, eu sei que há um mal na perda, mas eu fui livre do mal. E é essa oração, é por isso que Paulo diz: quem não se separar do amor de Cristo? A dor, a tribulação, a aflição, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo. Não, nenhum problema te afasta de Cristo, do amor de Cristo. Essas coisas fazem pressão sobre nós. Paulo não achava nada leve ou divertido essas coisas. A pressão era terrível e tremenda, mas aproximava ela do amor de Cristo, porque o mal tinha sido tirado dessas coisas. Então você vê que a petição que vem logo depois é: perdoe-nos. Primeiro é nos dito para orar, perdoe as nossas dívidas, e depois nos diz para orar: livra-nos do mal. Por quê? Aqui está o que é interessante para nós terminarmos, né? Uma vez que você obtiver o perdão, isso significa que as consequências do pecado se foram. Ou seja, se eu sou perdoado, de maneira geral, isso já aconteceu na vida toda pela justificação, mas isso é como Deus nos trata diariamente. A gente sabe que Deus nunca vai me punir
por aquele pecado. Eu nunca estou num problema judicial com Deus novamente. No entanto, Jesus diz: se você quer entender o modo como a vida realmente é, você seguirá adiante e orará contra o pecado pelo que ele é em si mesmo. Você já sabe que judicialmente você está livre. Você vai sempre ver o pecado como mal em si mesmo, em qualquer circunstância. Muitas pessoas dizem para mim, quando estão ouvindo o Evangelho, às vezes eu tenho dúvida se o Evangelho vai funcionar para mim, eu quero ver se ele vai funcionar. Há muitas pessoas que pensam assim mesmo, e algumas pessoas, até que depois de muito tempo, ainda acham que estão vendo se o Evangelho está funcionando ou não. Isso é um erro tremendo. Jesus está dizendo o seguinte: o Evangelho não é verdade porque ele funciona. Ele funciona porque é a verdade. Enquanto você pensar, se o Evangelho realmente lidar com a minha dor, com a minha tristeza, com a minha ansiedade, então ele é a verdade. Ele nunca vai lidar com essas coisas. Se você ainda está em dúvida entre o humanismo secular e o Evangelho, esperando para ver se o Evangelho funciona, para você então decidir, então você vai sempre continuar igual. O Evangelho não é verdade porque funciona, não há esse pragmatismo. Você abraça ele é a verdade, e é por isso que ele funciona. Ele dá a paz porque ele é a verdade. Ele dá um coração que pode suportar essas coisas porque ele é a verdade. Ele não é verdade porque ele dá paz, mas ele dá paz porque ele é a verdade. Se você tem isso, você foge da ideia de que se você fizer o que eu quero, então eu vou fazer o que você quer, e você entra nesse jogo com Deus. Isso não é o Evangelho. Você sabe que é a verdade, você conhece o amor de Deus, e é isso que te muda. Você não espera que alguma coisa aconteça para então ver se aquilo é ou não é a verdade. Então, quando diz assim: nenhuma condenação há mais sobre mim, eu fui justificado, não lide, Jesus está dizendo, no dia a dia com o pecado de uma maneira frívola, de jeito nenhum. Ele está dizendo o seguinte: você foi livre, eu assumi as consequências, mas você, se é uma nova criatura, isso não muda como você vê o pecado. Por quê? Eu não quero que você odeie as consequências do pecado, e nem a consequência final, que seria a perdição. Eu quero que você odeie o pecado. Eu não quero que você odeie as consequências dele e pense: como eu fui livre da consequência final, então quer dizer que você não odeia o pecado. Provavelmente você não é alguém que está livre das consequências finais, você não é alguém regenerado. Deus, é óbvio, não odeia o pecado por causa de nenhuma consequência. Ele é Deus. Que consequência poderia haver para Deus se ele fosse como ele fosse, de qualquer jeito? Ele é o ser todo poderoso, criador de todas as coisas, acima de todas as coisas. É óbvio que Deus não odeia o pecado, porque vai acontecer uma coisa ruim se ele fosse daquele jeito. Ele odeia o pecado porque é o oposto da santidade, da glória. Então, um cristão totalmente regenerado e justificado, e sabe que nada pode tirar isso dele, continua odiando o pecado do mesmo jeito, porque ele não odiava. Se ele tem um coração igual ao de Deus, ele não odeia as consequências do pecado, ele odeia o pecado. Um verdadeiro cristão é alguém que sabe que está perdoado, agora ele odeia o pecado do mesmo jeito, da mesma maneira. Ele quer mortificar o pecado que foi cancelado, e ainda que todas as ameaças tenham ficado no passado, não há nenhuma mais para o presente nem para o futuro. E é só assim que você sabe que é cristão. Você só sabe que verdadeiramente você é uma nova criatura se você odeia o pecado porque ele é pecado, e não porque ele te condenaria. Então, um cristão verdadeiro, ele sabe que o pecado não o condena mais. Ele sabe que todo o cálice foi tomado por Jesus, e ele continua odiando o pecado do mesmo jeito. Ele continua querendo ser livre do mal em cada situação. Ele está sempre orando a Deus: livra-me do mal. Se tu não me livrares da dor, me livra do mal que há na dor. Eu não quero que a dor seja uma porta para o pecado em minha vida.
Não quero que nenhuma perda seja a porta do pecado, do ressentimento, da amargura. Eu não quero. O fato de eu ser justificado não mudou em nada isso, não muda em nada isso, pelo contrário. Porque você tem se tornado como Deus, como Cristo que tomou o cálice, que odeia o pecado, não pela consequência, mas pelo que o pecado é. E essa é a única evidência de que eu tenho uma nova natureza. Eu estou livre das consequências e continuo odiando o pecado da mesma forma, porque senão era evidente que eu odiava só as consequências do pecado, e até Satanás odeia as consequências do pecado. Se você não vê isso, então você realmente só estava usando Deus o tempo todo. Você está vindo e supostamente se dizendo cristão, e Deus é algo que você só usa, não é? Não para ser sua vida, mas para supostamente te levar para uma vida que você acha que te faria feliz. E a gente quer encerrar olhando essa grande ironia: se você busca conforto e não retidão, você nunca tem. Se uma pessoa quer paz e não retidão, ela não tem paz, queridos. Se o que ela quer é simplesmente uma sensação de alívio da consciência, do perdão, então ela nunca é perdoada, não é? Nós buscamos retidão e nós estamos interessados no mal que há na dor, e nós sabemos que na verdade a dor mesmo não pode nos fazer nenhum mal, porque só o pecado nos faz mal. Então nós estamos mais preocupados com o pecado em nossa vida todo o tempo do que com a dor em nossa vida, porque nós sabemos que um nos faz mal, é odiável, é o mal, o outro não. Então o seu verdadeiro problema, ao olhar a oração do Pai Nosso, lembre-se sempre, não está nas circunstâncias. Não reclame como aquele jovem estava falando comigo, que as circunstâncias dele são muito difíceis e Deus não está livrando ele da tentação. Seu problema verdadeiro não é a sua infelicidade, seu problema verdadeiro não é o seu sofrimento, seu problema verdadeiro é o pecado. Você devia buscar e estar interessado nisso. Quando isso for atingido como deve ser, então vem o descanso, então vem a paz. Se você só queria a paz, então não há paz, não há paz para você. E processe tudo isso através do amor de Deus Pai. É como nós encerramos. Como eu disse, toda a oração do Pai Nosso, eu disse lá do louvor, né? Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Você não diz, Jesus não ensinou Deus grande e altíssimo que está nos céus, apesar de ser verdade. Deus é excelso e eterno. Eu quero que vocês lembrem que vocês têm um pai, vocês são filhos adotados dele, vocês agora são filhos dele por causa de mim. E eu quero que você olhe para as suas provas não como vindas das mãos de Deus simplesmente, mas do seu pai, do seu Abba. É ele que põe essas coisas na sua vida, os seus problemas. A maioria das pessoas que eu conheço, quando os problemas chegam na vida delas, elas reagem de três maneiras, não é? E uma maneira, as pessoas ficam com raiva, e isso é que leva ao desespero, não é? Elas dizem: eu tenho trabalhado tão duro, eu não mereço isso, por que isso está acontecendo comigo? Isso é um desespero, a gente pode chamar raivoso, porque na verdade a pessoa está dizendo o seguinte: eu não mereço isso, eu não mereço que isso aconteça no meu casamento, eu não mereço que isso aconteça na minha vida, eu não mereço perder isso, eu não mereço aquilo, eu não mereço. É por isso que a pessoa entra num buraco, no desespero, numa depressão sem fim. Eu não mereço isso. Isso não é justo, mesmo quando ela não tem coragem de colocar com palavras. A outra abordagem que as pessoas têm é que elas entram no que a gente chama de desespero culpado. Eu sou miserável, eu sou um lixo, eu sou nada. Mas isso não é arrependimento de verdade, isso é autocomiseração, não é? É pena de si mesmo, não é? Todas as coisas que me disseram durante toda a minha vida é verdade mesmo. Eu sou um ser desprezível, mas isso não está vindo de um senso de indignidade diante de um Deus santo.
mas de uma pena profunda de si mesmo, sabe? É por isso que eu sou um fracasso. E essas pessoas, é muito difícil lidar com pessoas que estão cheias de autopiedade, né? Elas não podem quase ver nada, e alguns ficam tão desesperados, e alguns ficam cheios de autopiedade. E então há outros que reagem se endurecendo. Elas dizem: a vida é assim, minha vida é horrível. Elas ficam amargas. Eu não vou me importar mais, eu não vou mais amar ninguém, porque se você amar alguém, essas pessoas quebram o teu coração, essas pessoas fazem você sofrer. Ou então, se você amar alguém, aquele troço morre, aquilo que você ama, e aí teu coração fica partido. E então eu vou me endurecer, eu não vou me dar nenhum relacionamento, eu não vou me relacionar com as pessoas, porque pessoas me feriram, pessoas que se diziam irmãos em Cristo me feriram, então agora eu sou amargo. E você pode escolher uma dessas três coisas, ou você pode ser cristão. Você pode ver, essas coisas vieram da mão do meu Pai. Um cristão é alguém que diz: eu tenho tentado ganhar a salvação de todas as formas, e de várias maneiras diferentes. E um cristão é alguém que sabe que ele só foi aceito por causa de Cristo. Ele pensa sempre na adoção. Quando uma criança é adotada, isso é uma ação do pai. A criança não faz nada na adoção. A adoção é uma ação legal, parte de quem adota. E você não conquista a adoção. É algo gracioso. O pai está dizendo: eu não estou adotando essa criança porque essa criança me representa os meus valores, e eu estou adotando ela para dar a ela um caráter e um valor, para educá-la. Não estou adotando ela porque ela tem os méritos que merece. Não, eu estou adotando ela para formar nela o caráter, para formar nela as coisas, e não porque ela tem coisas. E a adoção sempre tem que ser por graça. Eu vou tratar essa criança como se fosse meu filho natural, até que ela conheça essa filiação verdadeira. Então você, como cristão, você diz: legalmente eu fui trazido para a família de Deus por pura graça, e não há nenhum mérito nisso. Agora o meu Pai me ama tanto como ama o seu próprio Filho Jesus Cristo, eternamente. E o que isso significa? Quando você processa os seus testes com essa verdade, com essa realidade, um cristão olha então para o problema, para a perda, para a dor, e diz: bem, eu mereço isso, mas ele nunca tem nenhum desespero. O cristão diz: eu sei que eu sou um pecador, mas você não é um cristão se você não sabe que você é um pecador. Mas você vê, os efeitos são contrários daquelas abordagens que geram amargura, autopiedade, desespero. Se você não sabe que se relacionar com Deus é pela graça, você não é um cristão. Você diz: bem, eu mereço uma vida dura, eu mereço eu mereço uma vida muito mais dura até do que eu tenho. Eu mereço uma dor maior do que a dor que eu estou sentindo. Eu mereço uma dor eterna. Mas um cristão também sabe: no entanto, meu Pai nos céus me ama tanto quanto o seu filho agora. E ele disse para ele: esse é o meu filho amado, em quem tem o meu prazer. E agora ele me ama nesse filho, dessa forma. Então Deus não está me esmagando por causa dos meus pecados, na minha dor, na minha aflição. Não pode ser isso. Se Deus me punisse por todos os meus pecados, eu seria morto, e eu seria morto eternamente. Então, por um lado, eu mereço isso, então eu nunca tenho raiva, como se eu não mereço isso. Eu me esforcei tanto, eu faço tantas coisas, eu tento da melhor maneira. Então eu não tenho essa raiva, porque eu sei, eu não mereço isso. Por outro lado, eu sei que eu não poderia estar sendo
punido. Então eu não falo, é miserável, porque eu mereço isso mesmo, porque minha vida é ruim, porque eu sei, Deus não está me punindo. Eu nunca caio em autocomiseração, não é? Eu sei que nunca estou no estado em que eu possa chocar a pena de mim mesmo. Isso também me livra da indiferença, que é a terceira coisa. Porque se você é um pai, eu sei que o Senhor é a razão da minha vida. Tu odeia a minha dor e tu não tem prazer na minha dor. Eu sei que, como um bom pai, como um pai segura uma criança para tomar injeção, para o bem dela, tu sente a dor do seu próprio filho. Então, quando eu choro, eu posso lembrar que Jesus chorou. Ele não tem nenhum prazer na dor, que os testes que Ele mesmo traz na minha vida. Você vê, isso me livra de todas as coisas que podiam fazer eu amargo, cheio de autocomiseração e desesperado, raivoso. Tu sente profundamente a dor que eu mesmo sinto, e você não vê? Esse é o processo maravilhoso que Deus tem com os seus filhos. E o mesmo teste é totalmente diferente na vida de todo mundo, dependendo de quem é essa pessoa. O mesmo teste deixa alguém com raiva, deixa alguém culpado e se sentindo cheio de autocomiseração, ou então torna alguém cínico, duro, ou responde com alegria, porque sabe, meu pai está fazendo isso, está me fazendo mais parecido com o seu próprio filho, e você processa isso, mas só se você sempre ver Deus como seu pai. Você sabe lidar então com todas as formas que o pecado toma e o mal aparece nas provações, e ao realmente ver Deus como seu pai, todas essas coisas caem no lugar certo. E o Espírito de Deus levou Jesus no deserto, a Bíblia diz, para ser tentado, e assim Deus confirmou a sua filiação naquele dia, e ao mesmo tempo ele foi levado à tentação. Você vê, a tentação não faz nada mais do que mostrar a verdadeira confirmação da nossa filiação. Então não se surpreenda com as aflições, a ardente prova que vem sobre você. E Deus está sempre conosco em cada provação. Nós não devemos temer a dor de cada uma dessas situações, mas o pecado. Devemos odiar o pecado e não as consequências do pecado. Devemos ver Deus como nosso Pai em minhas aflições, e devemos a cada coisa ver, é um teste. Então nós nunca vamos desenvolver aquela capacidade de fugir daquele homem, e você amanhã vai estar sendo abençoado em cada contrariedade, se é que você ora verdadeiramente, quando ora a oração do Pai Nosso, e você vai estar experimentando todos os dias uma transformação tremenda, em vez de haver mal nas suas aflições. E você vai poder falar a Deus verdadeiramente: Senhor, se tu não me livrares da aflição, Pai, livra-me do mal que há na aflição. E isso é tudo que eu realmente desejo e tudo que eu realmente quero. Então você pode dizer hoje que amanhã será uma bênção o seu dia, começando nas pequenas contrariedades, ou se amanhã for um dia mau realmente, porque você passou nos pequenos testes, está pronto para o grande teste. Em todas essas coisas você vai se tornar mais parecido com Cristo. Eu quero dizer para aquele rapaz: Deus não vai te livrar da tentação, porque ela só é tentação da maneira com que você reagir a ela, e ela só é uma armadilha se você
não enfrentar ela como um teste e tiver mais interessado em ser livre do mal do que da dor que há em cada aflição. Vamos ficar de pé, vamos orar. Pai, obrigado por esta noite, obrigado por este domingo maravilhoso. Viemos para cá, ó Deus, e o que fizemos? Cantamos Tua palavra, oramos Tua palavra, meditamos na Tua palavra. Que nós sejamos homens e mulheres cheios da Tua palavra, que a gente vá para nossas casas agora, Senhor Pai, e os pequenos testes começarão imediatamente. Ó Deus, que a Tua palavra nos encha de tal maneira, Senhor Pai, que a gente seja como Spurgeon disse que John Bunyan era, que ele tinha um sangue bibliano, que onde uma faca o furasse, fluiria a Tua palavra. É o que nós queremos: orar, cantar, pregar, ser cheios da Tua palavra. E então, Senhor Pai, não temeremos mais a dor que há nas provas, mas o pecado que há nelas, o mal que há nelas. E, Senhor Pai, te pedimos, livra-nos do mal, livra-nos do mal, para que Teu nome seja santificado e para que nós conheçamos realmente todas as delícias de sermos transformados dia a dia à imagem do Teu Filho, em nome de Jesus. Sexta-feira chega trazendo a noite em seu manto. Jesus em súplicas, enquanto Pedro sucumbe ao encanto do sono. Judas, com seu beijo, selou o destino. Traição que esboça o pranto. No silêncio da noite, a esperança parece se esconder, mas o eco do domingo aos poucos começa a nascer. Pilatos em sua indecisão, o sinédrio em conspiração, a turba em escárnio desconhece a ressurreição. Discípulos fugitivos, corações partidos, Maria em lágrimas, Pedro nega, o galo canta anunciando amanhã que tarda. É sexta-feira, clama a criação, mas o domingo se anuncia, trazendo redenção. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escolhe marcas de amor infinito. É sexta-feira, mas a esperança do domingo não está tão distante. Elevado na cruz, entre criminosos a dor se faz presente. O véu se rasga, a terra treme, o céu escurece, um silêncio envolvente. A pedra colocada, os guardas se postam, a vigília começa, mas a promessa do domingo no coração ainda aquece. É sexta-feira, mas não é o fim. Domingo vem aí com vitória sem fim. A escuridão parece reinar, a morte sorri, certa de sua vitória. É sexta-feira, mas a história ainda não contou sua glória. O pecado julga ter vencido, a esperança parece falhar, mas a luz do domingo já começa a brilhar. O túmulo agora vazio, a pedra removida, Jesus ressuscitou, trazendo vida. Manhã de domingo, brilha a esperança.
sexta-feira, mas a alegria vem com o amanhecer. Domingo já chegou, ensinando-nos a renascer. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escorre, marcas de amor infinito. É sexta-feira, mas a esperança do